Boa noite, veja no Jornal da Câmara de hoje as propostas aprovadas na primeira plenária da semana. Entre elas, a moção de apoio ao IGP. Pedimos é que a unidade Passo Fundo então possa ser contemplado com mais médicos, com mais servidores para qualificar cada vez mais esse trabalho que é realizado. Outro documento votado é contra a instalação de uma pedreira em São Brás. O detone desvia o curso da água, pode sumir, 99% some o curso da água, então vizinhos vão ficar sem essa água e o que vai acontecer? Tem que se mudar, porque não tem outro recurso. Escoteiros maragatos serão homenageados pelo Parlamento Municipal em sessão solene amanhã. 10 anos de existência, fazendo um trabalho anônimo, quieto e trazendo benefícios para inúmeras crianças aqui no Passo Fundo, crianças, adolescentes e adultos. E a jornalista Ana Paula Koenemann traz as últimas informações da CPI da Codepas. Nós vamos saber dos vereadores o conteúdo do laudo pericial feito por um engenheiro mecânico em 8 ônibus da companhia. E ainda, como os integrantes da CPI estão se organizando para a emissão do relatório final. O Jornal da Câmara já está no ar. A CPI, que investiga o sucateamento da frota da Codepas, continua trabalhando. A jornalista Ana Paula Koenemann tem as novidades sobre o processo. Os integrantes da comissão parlamentar receberam os resultados de uma perícia técnica que foi feita nos coletivos. Na oportunidade, o engenheiro mecânico responsável pelo laudo explicou que a manutenção dos ônibus é precária. Segundo a avaliação técnica, os 8 veículos da Codepas estão defasados, sendo que 2 precisam ser consertados imediatamente. Veja o que disseram os vereadores presentes na reunião. Ele anexou fotos onde mostra ali a falta de peças, a enjambração de peças, que leva a uma insegurança de quem dirige, de quem o cobrador e o motorista, que estão à mercê do risco de acidente, e do usuário, que é o maior risco também de um aluno, um trabalhador que usa esses ônibus para se deslocar de casa para o trabalho, que está na iminência de repente, pelo risco da falta de manutenção dessa gestão, correr um acidente fatal aí e trazer sequelas a muitas famílias da nossa cidade. Codepas transporta 4 milhões e 7 mil passageiros ano, sendo uma receita anual de 10 milhões de reais. Então, existe algo preocupante e bem errado na empresa Codepas. Então, o nosso papel é fiscalizar, o nosso papel é mostrar para a população o que vem acontecendo e o que depender deste vereador, que é vice-presidente da CPI, que foi o propositor, não vai passar em branco os devidos culpados. Outra novidade é uma solicitação do vereador Patrick Cavalcante. O democrata protocolou na CPI um ofício solicitando documentos da direção da Codepas. Ele requer cópia do processo sobre a fraude das catracas, pareceres do Tribunal de Contas, extratos de receita e despesas. O que leva uma empresa, tanto ela privada ou particular, sucatear sua frota? É não fazer investimentos. E o que leva a não fazer investimentos? Não tendo dinheiro para isso. Então nós temos que achar e localizar, além do laudo pericial que a Câmara de Vereadores está fazendo com o perito técnico, além de outras ações de fiscalização, nós temos que ter os dados, como eu estou pedindo aqui, para que possamos fazer um relatório final condizente com essa CPI. Para que senão a população diz, toda CPI termina em pizza. Bem, CPI, nenhuma delas é para prender ninguém. A CPI ela faz apontamentos e acaba encaminhando, se tiver irregularidades, ao Ministério Público, que ali sim é aberto um processo. Então eu quero, dentro da maior tranquilidade, do maior zelo, da maior transparência, poder buscar todas as informações para que possamos levar aos nossos contribuintes de Passo Fundo o que está acontecendo com a nossa querida companhia Codepas. Nos próximos dias, a CPI da Codepas vai se reunir mais uma vez para fazer um estudo aprofundado sobre o laudo pericial. O presidente da comissão de inquérito, o vereador Paulo Necli, disse que o grupo já se organiza para a emissão do relatório final. É uma frota muito antiga, né? E qualquer veículo que anda o dia inteiro, né? A cada 80, 100 metros arranca,
arranca, por si só, ele vai se terminando, né? Vai chegando ao ponto de parar esse veículo, né? O perito foi muito claro conosco, assim, numa breve reunião que nós fizemos com ele, né? Que um ônibus encontra sucateado, realmente, né? E já está em cima do cepo, já não tem várias peças mais, então esse não anda mais, né? Alertou nós a 2 ônibus que estão andando pela cidade, né? Que oferecem podem acontecer pequenos problemas na questão mecânica, né? Então, nessa semana, nós vamos definir realmente o destino final da CPI. Nós também conversamos com o vereador Alex Necker, líder do governo na Câmara. O parlamentar acompanha o trabalho de apuração dos colegas e também se manifestou sobre a situação dos ônibus da companhia. O laudo feito pelo perito, ele não constatou o sucateamento dos ônibus. Ele constatou que os ônibus, sim, pelo seu uso seguido e pela idade que tem, que a grande maioria da frota dos ônibus da Codepas tem uma idade média de mais de 10 anos, precisam de reparos frequentes. Inclusive constatando que um dos ônibus não poderia mais nem rodar, coisa que já vem ocorrendo. A Codepas já tirou esse ônibus de linha há muito tempo. Então, o que nós temos de alternativa para responder a isso e para melhorar o transporte coletivo da Codepas? É fazer o que nós vemos fazendo, que é apurar a compra das novas unidades que vão completar a frota da Codepas e atender melhor a população. O município tem feito os processos que a legislação manda, a empresa tem feito seguido nessa linha também, e eu acredito que logo mais à frente aí nós teremos uma novidade a respeito dessa situação, ou seja, nós teremos ônibus novos para que a empresa possa operar em Passo Fundo. E as convidadas do Cidadania e Atitude, que vai ao ar esta noite, são do SESC. Você vai conhecer um pouco da história e os serviços oferecidos pela entidade. Assista um trecho do programa. A gente tem uma avaliação, questionário que a gente vai até a comunidade, escolhe alguma comunidade, ele responde esse questionário, se chama diagnóstico local, ele responde e aí a gente vê o que essa comunidade está precisando, alimentos, roupas, e a partir desse questionário, desse diagnóstico, então é feito algumas campanhas. Tem também as campanhas que acontecem em todos os SESCs de todo o Rio Grande do Sul, que é a campanha Prato Cheio, que aconteceu agora em julho, onde é arrecadado alimentos, né, conveniado ao programa Mesa Brasil. A cultura, ela é o nosso vocacionamento em Passo Fundo, né? A gente tem uma diversidade muito significativa, a nossa agenda ela é intensa de ações e a gente trabalha em todas as linguagens da cultura. Então nós trabalhamos com teatro, com dança, com música, com artes visuais, cinema e literatura. Todas essas linguagens a gente tem projetos e ações para o cliente de Passo Fundo, né, para a comunidade de Passo Fundo, como para os 35 municípios da nossa abrangência. E agora nós vamos para um rápido intervalo e retornamos com as propostas votadas na sessão plenária de ontem. A democracia garante a igualdade de todos. Num país democrático, o voto de cada cidadão tem o mesmo poder. E você sabe quem torna isso possível? A Justiça Eleitoral. Ela faz parte do Poder Judiciário e é responsável por organizar, realizar e julgar as eleições. A Justiça Eleitoral é composta pelos cartórios eleitorais, TREs e TSE. O TSE fica em Brasília, onde ocorre o julgamento final das ações eleitorais e o planejamento de toda a estrutura das eleições. Os TREs estão em todas as capitais e julgam as ações eleitorais do seu estado, além de fazer a apuração e realizar grande parte do processo eleitoral. Já os cartórios eleitorais estão em milhares de municípios e fazem parte do dia a dia da população, prestando vários serviços aos eleitores. Então, quando escutar Justiça Eleitoral, lembre-se de quantos juízes, servidores e funcionários trabalham para que a voz de cada brasileiro seja ouvida. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Oi é um papagaio verdadeiro que chegou ao Primaves em 2007, com graves sinais de maus tratos, assim como muitas outras aves que aqui vivem. A Convidas sustenta programas de conservação e bem-estar da fauna nativa,
abrigando aves e primatas expulsos de seu ambiente natural. Respeite a natureza dos animais. Acesse convidas.org.br e saiba como ajudar. Três proposições foram aprovadas por unanimidade na reunião plenária de segunda-feira. Na reportagem você conhece o conteúdo de cada documento. De iniciativa do vereador Isamar Oliveira, foi aprovado o projeto que autoriza o Legislativo a firmar parcerias para a produção de documentários. O objetivo é de divulgar a história, a cultura e os pontos turísticos do município. O texto também determina que o material seja disponibilizado a escolas e organizações. Esse nosso projeto de resolução, que foi aprovado por unanimidade hoje aqui na Câmara de Vereadores, que objetiva exclusivamente a permitir que a Câmara de Vereadores faça parceria, inclusive com a TV Câmara, para que se realize documentários e apresente a comunidade passafundense, para que grave documentários, para que faça pesquisa sobre a cultura, sobre a vida social, política, administrativa do município de Passo Fundo. E nós queremos com isso que a nossa cultura, que o nosso povo possa ter um material disponível daquilo que acontece realmente na cidade e daquilo que virá acontecer futuramente. Esse material é importante para a vida histórica do nosso município. Além do projeto de resolução, os parlamentares também votaram duas moções. Uma a favor dos moradores de São Brás, que desde o início do ano lutam para evitar a instalação de uma pedreira na localidade. O documento é de autoria do vereador Rui Lorenzato, que acompanha o debate junto à Frente Parlamentar de Recursos Hídricos. Um município que tem que crescer, que tem que se desenvolver, mas de forma sustentável, não agredindo o meio ambiente, não agredindo a natureza e tentando proteger de fato aquela comunidade, os arredores. E é claro, a questão da poluição também que irá causar ali, não somente a poluição sonora, mas também a poluição do ar, né, com a foligem que vai sair ali. Então os agricultores estão muito preocupados e essa moção de fato ela vai ajudar neste sentido, dar uma pressão no bom sentido ao prefeito, ao secretário do Meio Ambiente, ao secretário do Planejamento, ao Ministério Público, que eles possam realmente tomar uma postura firme de não deixar isso acontecer, que é realmente uma agressão. E nós sabemos aqui, lembrando agora a questão ambiental e a destruição da água, que segundo as pesquisas mostra que em 2020 nós estaremos já iniciando um problema de falta de água do município de Passo Fundo. E aí tratar a questão das nascentes desta forma não é legal e eu acho que nós temos que pensar mesmo no desenvolvimento não a qualquer preço. O nosso medo maior começa com a água, né? Que tem vertentes boas lá, próximo a essa pedreira, que a gente sabe que o detone desvia o curso da água, pode sumir, 99% some o curso da água, então vizinhos vão ficar sem essa água. E o que vai acontecer? Tem que se mudar, porque não tem outro recurso, entendeu? E morar perto de uma pedreira não existe como, principalmente o nosso vizinho que planta verduras, ele comercializa isso no comércio, vende na feira do produtor, então ele não vai conseguir sobreviver lá. Pessoas que adquiriram aquele lugar também para chácaras, já não querem mais, inclusive tem um vizinho que tem uma chácara lá, está vendendo e não consegue mais vender por causa disso, então não tem como continuar lá, não tem como existir essa pedreira. Se essa pedreira existir lá, eu acredito que nós temos morador de 30 pessoas, eu não sei se ficam 10 lá. Outra moção que passou pela ordem do dia foi apresentada pelo vereador Márcio Patucci através da mesa diretora. O documento pede que o governo do estado amplie o número de servidores no Instituto Geral de Perícias. O Instituto Geral de Perícias aqui em Passo Fundo, ele possui uma atuação não apenas na nossa cidade, mas regional. Conta hoje com uma estrutura física e de pessoal ultrapassada, ele precisa de investimentos. O governo do estado recentemente abriu uma indicação de que haverá novos concursos para a EGP. O que nós pedimos é que a unidade de Passo Fundo então, possa ser contemplado com mais médicos, com mais servidores para qualificar cada vez mais esse trabalho que é realizado.
Por coincidência, a aprovação do documento a favor do IGP aconteceu no mesmo dia em que o governador José Ivo Sartori autorizou a realização de um concurso público. Ele prevê o preenchimento de 106 vagas para perito criminal, médico legista e técnico em perícias. O reforço no efetivo do IGP é uma das ações do pacote de medidas do Plano Estadual de Segurança Pública, lançado em junho. De outro lado, uma onda de violência e insegurança toma conta do Estado. A falta de efetivos nos órgãos públicos, o aumento da criminalidade e mortes de inocentes são manchetes diárias nos veículos de comunicação. Os gaúchos estão cobrando do governo mais investimentos na área. E o assunto foi abordado na tribuna pelo vereador Márcio Tassi. Estava trabalhando aqui em Passo Fundo, na Polícia Rodoviária Federal, numa sexta-feira, foi furtado 10 veículos em Passo Fundo. Em Passo Fundo, não estou falando em capital. 10 veículos foram furtados ou roubados numa sexta-feira à noite. Quer dizer, aqui na nossa casa. O vereador Isamar também conhece bem o tema. Patrulha Rural foi extinta, não tem mais. Brigadiano nas ruas, eu não vejo. De repente estou rodando pouco aí, mas eu não vejo mais a brigada nas ruas. Polícia Civil com o efetivo também desse tamanho, a brigada desse tamanho, o IGP desse tamanho, SUSEP, pouquíssimo efetivo. Como que nós vamos combater se nós não temos policiais nas ruas? 1989, quando eu entrei na Brigada Militar, nós tínhamos perto, Gilberto, perto de 30 mil homens. 30 mil homens somente na Brigada Militar. Hoje, eu não tenho números oficiais aqui, deve estar em torno de 15, 16 mil. 50% do efetivo que tinha em 1989, Leimer. População aumentou quanto? A segurança pública diminuiu. Da Civil eu não tenho os dados, mas tenho certeza absoluta que no mínimo caiu pela metade. O IGP aqui em Passo Fundo pega 150 municípios. E depois ainda alguém quer reclamar que eles demoraram para chegar 2, 3, 4 horas. Mas como é que eles vão chegar antes, gente? 150 municípios para trabalhar. E tudo isso nós vamos cair, vereador Alberi, no Pacto Federativo. Nós não podemos deixar que 60% dos recursos fique na mão da União. A União está muito distante de nós. 20 e poucos por cento para o Estado e 14, 15% para o município. Está errado. Se nós falar em guarda municipal armada, nós vamos ter que trazer dinheiro também. Não adianta nós trazer o que é dever do Estado, da União, se não vem recurso. E o grupo de escoteiros Maragatos está comemorando uma década em Passo Fundo. Para marcar a data, o Parlamento Municipal realiza amanhã, às 7 horas da noite, uma sessão solene. O pedido partiu do gabinete do vereador Alberi Grando. Escotismo é educação sadia, uma educação que a própria pessoa se educa através de um método chamado método escoteiro e que tem uma importância muito grande. Em várias faixas etárias que os guris têm um adestramento, que se chama isso, e cada faixa etária, de acordo com as características da faixa etária, recebe um tipo de educação, que é para a vida toda, né? Desde o lobinho, o escoteiro, o cerno e o pioneiro. Especificamente no caso do Grupo Escoteiro Maragatos, eu faço essa homenagem porque são 10 anos de existência aqui em Passo Fundo. E eu aproveito, evidentemente, fazer homenagem aos demais grupos, não é só esse que existe aqui em Passo Fundo. Mas esse completa esse ano 10 anos de existência, fazendo um trabalho anônimo, quieto e trazendo benefícios para inúmeras crianças aqui em Passo Fundo, crianças, adolescentes e adultos, né? Então, nada mais justo que a gente homenageasse esse grupo de pessoas, né, adultos e crianças e adolescentes que estão, então, comemorando aniversário agora nessa ocasião. E os brasileiros seguem conquistando medalhas olímpicas e se classificando para as próximas fases dos Jogos. Por isso, vamos conferir algumas competições programadas para amanhã, na Rio 2016.
E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia, uma boa noite e até amanhã.